Programa Voz da Live, de segunda a sexta, às 15 horas. Direção: Pastor Vanderlei Sapete. Palavra, cura, libertação, restauração e renovo. Realização: Igreja Evangélica, Comunidade Voz da Verdade. Programa Voz da Live, de segunda a sexta, às 15 horas. Que Deus abençoe este dia chamado hoje, que Deus venha nos agraciar com a presença dEle sobre esta live. Quem vos fala? Pastor Vanderlei Sapete. Para mim é uma honra estar aqui com vocês. Hoje estou recebendo um amigo, um irmão em Cristo aqui, o nosso irmão missionário Ivan Campos. Missionário, a paz do Senhor, seja bem-vindo, Ivan. A paz do Senhor, Pastor Vanderlei Sapete, a paz do Senhor a todos que estão aí nos ouvindo, nos vendo agora neste momento. Eu quero dizer que é uma honra estar aqui nessa programação, Voz Glória da Live, a Deus. para trazer uma palavra de esperança aqui para o coração dos nossos ouvintes aí. É isso aí, querido. O Ivan hoje veio preparado, capacitado, revestido, renovado, transformado. Pode convidar as pessoas que hoje a muralha vai cair por terra, viu? Ivan, meu amigo, Ivan anda junto com o apóstolo Vanderlei. É vaso, é o Decalabá e o Decalabão. Que Deus abençoe nosso irmão Ivan. Daqui a pouquinho nós vamos conversar um pouquinho, antes do Ivan ministrar uma palavra. Abaixo. É o meu. Você abaixou. Isso, agora sim. Louvado seja Deus, agora tá bom. O nosso irmão Ivan, depois nós vamos bater um papinho aqui. Ele tem um projeto muito bonito, uns devocionais, mensagens diárias. Daqui a pouquinho ele vai falar um pouquinho sobre esse projeto. Tá bom? Você que está entrando aí, quero deixar somente um versículo no seu coração. Salmos de número 81, versículo 10. Salmos 81, verso 10. Diz assim: Eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito. Abre bem a tua boca e eu a encherei. Olha que palavra, Ivan. Eu sou o Senhor teu Deus que tirei da terra do Egito. Olha isso, Salmo de Asaf, hein? E diz aqui, abre bem a tua boca que eu vou encher. Amigo, amiga, quem está na presença de Deus, o Senhor, Ele garante a responsabilidade, o compromisso de encher a nossa boca com palavras do céu. Ok? Vamos fazer uma oração. Pai, muito obrigado por essa tarde. Te agradecemos. Espírito Santo, fica conosco. Fala conosco nessa tarde. Senhor, eu creio no poder da oração. Neste quarto dia de campanha, derrubando muralhas, Senhor, que através da sua palavra, muralhas venham cair por terra. A queda das muralhas estão garantida. Espírito Santo, usa a vida do Ivan, usa a minha vida, traga sobre esta live mansidão, temperança, longanimidade, autoridade, ousadia do teu Espírito. Deus, fica conosco, fala sobre nós, a sua vontade prevaleça, em nome de Jesus, amém e amém. Está começando o programa mais amado do Brasil. Qual? Programa Voz da Live. Hoje, missionário Ivan de Calabinha. Ô, glória! Aumenta o som! Comigo na técnica, o nosso irmão Victor Busto. Domingo na igreja é um retrato de santidade. E acompanhando o missionário apóstolo Vanderlei Santos. Esquece sua fé. Xinga palavrão e dá um cascudo na mulher. Bate nas crianças, Briga com o vizinho. joga loteria, toma um pingão. Fuma escondido, faz jogo no É. chão. E quando dirige anda até na Você conhece? Conheço
gente. com dupla personalidade. Domingo na igreja é um retrato de santidade. Programa Voz da Live. Mas na segunda-feira, Campanha Derrubando Muralhas. o pastor O camarada é. Amém. Graças a Deus. Que Deus abençoe a tua vida. Deus abençoe esta tarde, este dia chamado hoje, tá bom? Quem vos fala é o pastor Vanderlei Sapete. Estamos aqui com a live que vai ao ar de segunda a sexta-feira às 15 horas da tarde e de terças e quinta às 20 horas. Hoje à noite continuamos a campanha, hein, gente? Às 20 horas da noite, tá bom? Hoje estou recebendo o missionário Ivan. Missionário Ivan, já vou bater um papo bem gostoso com ele aqui e depois nós vamos preparar o cenário para ele ministrar a palavra de Deus. Está vendo esse cenário aqui atrás? Está vendo aqui algumas plaquinhas, que nem atrás de mim aqui está vício, miséria, né? É morte. Atrás do Ivan está adultério, dor, enfim, né? Aqui, irmãos, são as muralhas. Cada tijolinho desse representa um problema na tua vida que vai cair por terra. E ó que coisa legal. Deus está derrubando muralhas através dessa campanha, Ivan. Amém. Glória a Deus. Eu tenho acompanhado, pastor, tenho visto aí as pessoas que têm vindo aqui trazer uma palavra. Realmente são pessoas, né, homens e mulheres de Deus, e palavras vindo de Deus mesmo aqui. A gente sente a unção, né? Inclusive eu estava vendo aqui a pastora, né, que me ministrou aqui, pastora Silene, isso mesmo, né? Eu tenho medo de falar porque eu não consigo falar o sobrenome dela. O sobrenome é complicado mesmo. Mas eu vi aqui, a pastora Silene aqui trouxe uma palavra maravilhosa e eu estava vendo os comentários, deram 1.400 comentários. E do Labá, e do apóstolo Vanderlei. Só, o meu também, acho que caiu. Não, o meu tá aí. Isso. Estava dando um problema aqui. Primeiro dia veio o apóstolo Vanderlei, né? Ele já começou a derrubar esses muros. Aí veio o segundo dia, veio o evangelista Felipe, né? No terceiro dia, ontem eu recebi a nossa irmã. Abaixa o meu microfone para mim, por favor. No terceiro dia eu recebi a nossa irmã pastora Silene. E hoje, para a honra e glória do Senhor, estou recebendo o nosso irmão missionário Ivan Campos. Ivan, fala um pouquinho do seu projeto. Eu recebo mensagens devocionais sua todos os dias. Para mim tem sido uma bênção. Fala um pouquinho desse projeto. Pastor, esse projeto, alguns anos atrás, eu estava sempre orando, né, ao Senhor, pedindo algo para que eu pudesse fazer para Deus, além daquilo que a gente já costuma fazer, né? E aí o Senhor usou o apóstolo Vanderlei Santos, né, e outros pastores também, falando que o Senhor iria me dar um projeto. Olha aí. E aí foi até mesmo, eu estava querendo, né, conversar com o Senhor sobre isso, porque o Senhor é uma pessoa que está sempre aqui na live, já tem uma certa experiência com isso, né? E isso já estava queimando no meu coração. E eu lembro muito bem quando a gente, depois de um culto, a gente foi para sua casa e a gente estava ali tendo um momento de conversa e tal. E não tocamos no assunto, mas de repente o Senhor falou assim: Ivan, eu acho que você era alguém para estar fazendo um trabalho assim. E aonde eu abri o coração para o Senhor, falou assim: pastor, eu estava justamente querendo falar isso com o Senhor. Só que eu pedi para Deus: Senhor, eu não quero que, se isso realmente for de Deus, que não venha de mim, mas que o Senhor revele algo para ele. E aí o Senhor tocou no assunto e a gente conversou sobre isso. E no dia 7 de setembro nós demos início a esse projeto. Esse projeto é onde a gente tem um momento de leitura da palavra, formulamos ali uma mensagem, gravo essas mensagens através de áudio, faço todo o tratamento do áudio e depois coloco um fundo musical, né? Porque minha voz não é aquela taquara rachada. E aí a gente envia para as pessoas logo nos primeiros horários da manhã, para que as pessoas já, ao acordar, ou estar lavando uma louça, tomando um café, possam ali ouvir um áudio, né? A nossa vida hoje é muito corrida. É verdade. Então o que a gente já faz? Para a gente não estar, a pessoa está ali sentada diante de assistir um vídeo, a gente resolveu
resolveu fazer em formato de áudio, né? Então é sempre uma palavra de reflexão, esperança, fé, amor, paz. E o nome do projeto é Lugar da Palavra. Olha que coisa linda. O Senhor me deu este nome, eu estava procurando alguns nomes, e os nomes que me vinham à mente quando eu ia procurar já tinham alguns direitos autorais, né? Alguns eram de igreja, outros de programa, outros de até mesmo títulos de livro, né? E eu procurando e pedindo ao Espírito Santo um nome, o Senhor me fez lembrar muito, algum tempo atrás, de algo que eu tinha visto, sobre o deserto, né? E aí eu fui procurar mais a fundo, relembrar aquilo que eu já tinha visto, e às vezes a gente esquece, né? Então o Senhor me levou lá para o livro de Números. O livro de Números, pastor, para nós está escrito como números, porque trata-se ali do censo das pessoas, é mais uma contagem do censo. Porém, no original, no hebraico, no original, o nome do livro de Números não é este. O nome deste livro é Bamidbar, no deserto. E quando a gente vai se aprofundar mais, esse nome no deserto, se a gente pegar a palavra deserto, Midbar, significa lugar da palavra. Boa. Porque quando a gente vai lá em Números capítulo 1, versículo 1, diz assim: falou mais o Senhor a Moisés no deserto. E no capítulo 3, versículo 14, também diz a mesma coisa. E falou o Senhor a Moisés no deserto. Então, deserto é o lugar onde Deus fala. Deserto é o lugar da palavra. Então eu entendi que realmente aquilo era o título que o Senhor estava me dando. Por quê? Muitas pessoas, a maioria das pessoas, e principalmente nessa época de pandemia que nós estamos vivendo, muitas pessoas estão passando por um deserto, vivendo no deserto. Só que é no deserto onde o Senhor fala. É forte. Então por isso esse nome, lugar da palavra. É forte. O Ivan falou uma coisa aqui centralizada, gente. Nós estamos vivendo um momento que eu posso dizer que todos estão vivendo um deserto, né? É verdade. Um deserto. Mas se nós tivermos o Deus que está conosco no deserto, Deus não vai desamparar a gente. Ivan tem um projeto. Ivan, fala aí como é que as pessoas podem estar acessando aí esse projeto para estar pegando essas mensagens devocionais diárias. Pastor, nós temos alguns canais nas redes sociais, né, onde a gente dissemina essas mensagens. Então, nós temos o Telegram, é um canal onde você pode estar recebendo as mensagens de áudio, né? Por que no Telegram? Apesar que eu também envio para algumas pessoas através do WhatsApp, eu já vou estar passando o número do WhatsApp. Mas por que eu dou preferência para o Telegram? Porque o Telegram, tudo que a gente recebe no Telegram não pesa na memória do celular. Sim. Então fica ali armazenado sempre que você quiser, e do Telegram você tem acesso, né? E do Telegram você também consegue compartilhar até mesmo para o WhatsApp ou qualquer outra mídia, né? Enquanto que no WhatsApp, tudo que a gente recebe fica ali e pesa a memória, o celular começa a ficar lento. Então às vezes isso pode incomodar a pessoa, falar, não quero mais porque está atrapalhando, então eu prefiro o Telegram. Então o nosso Telegram é @lugardapalavra.oficial. A gente tem também o Instagram, onde eu coloco ali um pouco o título da mensagem, né, a nível de curiosidade, porque não dá para transcrever toda uma mensagem ali por escrito, fica algo muito longo. O nosso Instagram é @lugardapalavra.oficial. Não se esqueça do ponto oficial, porque tem um outro canal chamado Lugar da Palavra. Então o nosso é o ponto oficial, tá? E temos no Facebook, nós temos um grupo fechado, justamente para não entrar qualquer pessoa e não bagunçar o grupo, né? Então esse grupo ali também, além dos posts que a gente coloca do nosso projeto, tem outras pessoas, homens e mulheres de Deus, que também deixam devocionais curtas, né, por escrito ali, mensagens práticas ali e bem objetivas, onde você também pode estar se alimentando, e você também pode estar fazendo suas postagens lá também no nosso grupo ali. Amém, glória a Deus. No final do programa, gente, nós vamos deixar fixado aí para vocês anotarem, para vocês estarem recebendo esses devocionais que eu recebo todo dia e é bênção para a minha vida. Tá bom? E eu quero também lembrar a todos os amados irmãos que nós estaremos aqui até amanhã com essa campanha Derrubando Muralhas. Então, você fique firme, fique forte, porque Deus vai falar com você. Vamos ouvir um louvor? Já coloca para mim aí, irmão Victor.
Por favor, as pessoas que já entraram, deixa eu receber com muita alegria aqui. Louvado seja Deus. Daqui a pouco volto a bater mais um papinho com o missionário Ivan e ele já vai entrar com a mensagem daqui a pouco, hein, gente? Vamos lá? Celso de Paula, muito boa tarde, Celso. Cláudia Santos, boa tarde. Deus abençoe. Joana Cardoso, muito boa tarde, Joana. Deus abençoe a sua vida. Karine Borges, olha quanta gente entrando aí. Louvado seja Deus, bastante gente. Helena Rocha, muito boa tarde, a paz do Senhor Jesus. Olha aí, pessoal, Ruth Irias está na área, hein, irmã Ruth. Edileuza Pereira, hoje a Edileuza está completando mais um dia de aniversário. Edileuza, parabéns em nome de todos do programa da Live, em nome da minha família, em nome de todo o corpo de obreiros da igreja. Parabéns para a irmã Edileuza. No final do programa a gente vai cantar parabéns, hein, Ruivinho? Final do programa a gente vai cantar parabéns, viu? Deus te abençoe, Edileuza, em nome de Jesus. Talano Caramelo, Maria José, a paz do Senhor. Deus abençoe Portugal. Deus abençoe Salma Barbosa, muito boa tarde. Louvado seja o nome do Senhor. Gabriela Oliveira, muito boa tarde, Gabriela. Irmã Balbina de Nado Santos, Deus abençoe. Olha aí, pessoal, vamos compartilhar essa live, hein? Hoje a chaleira vai esquentar. Aleluia. Sueli Brandão, muito boa tarde, a paz do Senhor. Marta Camanzana, ela diz, cheguei. Deus abençoe, Marta. Maria Aparecida, muito boa tarde, a paz do Senhor Jesus. Olha aí, apóstolo Vanderlei Santos também está na live, está aqui na minha frente. Está aqui na minha frente com as mãos levantadas, já abençoando o programa. O Decalabá daqui a pouco vai falar alguma coisa aqui com a gente no final do programa. Vou chamar ele não quer, mas ele vai vir aqui, porque ele precisa mandar um Decalabá para a gente, né? Victor Bustos, Deus abençoe. Bastante gente entrou aí, hein? Que legal. Evangelista Cleide Vence a Guerra, Deus abençoe. É com o nome desse também, né? Aí é mais que vencedora. Aí é mais que vencedora. Angélica Santana, muito boa tarde, Angélica. Deus abençoe. Maria Ângela Pereira, muito boa tarde, Ângela. Nestor Boguinha, o meu companheiro de tomar cafezinho. Tô com saudade do Nestor, hein? Deus abençoe, Nestor. Vamos ver quem mais está entrando aí. Louvado seja Deus. Você passou ali. Jocilene Bastos, da Flórida. Deus abençoe, Jocilene. A paz do Senhor Jesus. É isso aí, Ruivinho. Vamos lá. Dar continuidade ao nosso take aí. Irmã Marisa Hermes, minha amiga do Paraná. Muito boa tarde, Marisa. Deus abençoe. Ruivinho, vamos agora, em nome de Jesus Cristo, ouvir um louvor. Bora lá. Joelma Pereira, boa tarde, Joelma. A gente compartilha essa live. Chama o louvor, Ruivinho, porque hoje a cachaleira vai esquentar. A noite vem chegando, a minha solidão só aumentando. Veja a hora disso tudo terminar. Meu Deus, me diz aonde isso vai parar. Vivo acordado nesse pesadelo, sinto na pele a dor do desespero. Ô, glória! O vento sopra forte, quer me coisa boa! Vamos ver no YouTube quem está no nosso YouTube. Eu sei que o Senhor tem. Claudiana Monteiro, muito boa tarde, Claudiana. Terezinha Santana, amiga da minha amiga, né? Marisa Hermes, Deus abençoe. Bastante gente entrando aí, hein? Agora, vai. Uma pode estar afundando, meu barco não chega, mas a última palavra ele quem vai dar. mesmo tudo. Rosa Rodrigues, boa tarde, minha amiga. Pois a última Palavra ele quem vai dar. uma pode estar revolto, meu barco não chega ao porto. Mas a última palavra ele quem vai dar. Mesmo tudo dando errado, não fica preocupado. Mas a última palavra, agora, hein? Vem comigo assim, ó. Ele quem vai dar, é ele quem vai dar. A última palavra é ele quem vai dar. Ele é o Decalabá, ele é o Decalabá. A última palavra, amém, Ruivinho, graças a Deus. Programa Voz da Live, 4º dia da campanha Derrubando Muralha. Hoje, missionário Ivan Campos. Ivan, você está debaixo de que cobertura? Qual o nome da igreja que você está hoje? Eu faço parte da igreja
Comunidade da Graça. Ah, da Graça. Pastor Carlos Alberto Bezerra. Amém. Que Deus abençoe o pastor Carlos Alberto Bezerra. Aqui o meu pastor aqui no campo de Guarulhos é o pastor José do Diniz e o Fernando Diniz. Amém. Abençoe, que Deus abençoe a todos em nome de Jesus, viu? Amém? Eu quero também lembrar vocês, irmãos, amigos, que a palavra de Deus, ela tem poder. Mas as pessoas que ministram a palavra, elas têm que estar debaixo de uma cobertura. A palavra de Deus, quando ela é ministrada, ela tem que ter uma autoridade, mas de alguém que esteja abaixo de uma cobertura espiritual, né, Ivan? Sim. E graças a Deus o Ivan, muito bem assessorado, muito bem acompanhado, tem uma cobertura espiritual de um pastor abençoado, né? Uma igreja também abençoada. Isso que é bom, gente. A gente saber da onde está vindo aquela palavra. Porque quando uma pessoa ela chega num determinado momento da vida dela, é porque ela tem origens, ela tem raízes, né? Nada acontece sem um princípio. Eu sempre falo isso. Sim. Eu sempre falo isso. Tinha uma época, há mais ou menos há 24 anos atrás, quando eu era da igreja do meu pastor, tinha uma época que as pessoas faziam uma panelinha, não sei se tem isso hoje, e montavam uma igreja na esquina. E eu vi muito o meu pastor do passado sofrendo com traições. E graças ao bom Deus, irmão, a minha igreja saiu de um ponto de pregação que ele passou para mim, ele me abençoou. Então tudo que começa certo, a tendência é andar certo, né, Ivan? Exatamente. Além dos meus pastores, né, a nossa igreja ela trabalha em célula, então também tem os meus líderes, né, que estão acima de mim, são os supervisores de área, supervisores e líderes de célula. Ai, que legal. Então, nossa igreja é uma igreja muito séria, trabalha tudo ali certinho. Amém, graças a Deus, E né? além de ter como companheiro de amizade também, está sempre junto também, o apóstolo Vanderlei Santos, que Apóstolo dispensa Vanderlei. comentários. Vanderlei dispensa comentário, né? Você conhece o pastor Vanderlei há quanto tempo já? Mais de 20 anos. Mais de 20 anos. Mais de 20 anos. Eu tô acho que na casa dos 15. Dos 15 ou 18. Acho que uns 18 anos eu conheço o apóstolo Vanderlei. Um homem muito simples, né? Sim. Um homem sem maldade. Porque tem gente que tem maldade, gente. Tem gente que, infelizmente, né? Sempre quando ele vem na minha igreja, ele está aqui, ele está ouvindo o que eu estou falando. Sempre quando ele vem na minha igreja, ele vem com amor, com prazer, torce para que dê tudo certo. Isso que é bom, né, Ivan? Sim, a gente andar com pessoas que somam, Sim. não pessoas que subtraem e nem pessoas que dividem, né? Louvado seja Deus. Eu quero também aproveitar os amados irmãos e falar para o irmão e para a irmã que está me ouvindo, dentro dessa campanha, querido, nós estamos com um trabalho muito bonito, um trabalho onde nós estamos, ele vai colocar o envelope aí, nós estamos pegando com as pessoas os seus pedidos. Eu vou levar para o monte, é isso mesmo. Eu vou subir na montanha, eu vou subir no monte. Vocês estão vendo aqui o envelope? Tela cheia para mim, Ruivinho. Vocês estão vendo o envelope aqui, ó? Então, nós estamos pedindo ao senhor e à senhora que coloque os seus pedidos nesse telefone que está aqui. É o meu telefone. Não passa por secretária, nada disso. Nunca precisei disso e peço a Deus que nunca precise. O bom é você conversar direto com a pessoa, né, Eva? Eu tenho essa linha de pensamento, né? Então está aqui o meu telefone. Você pode mandar pelo WhatsApp por escrito os seus pedidos. Pastor Vanderlei, o meu nome estou na campanha Derrubando Muralhas. Aí você coloca os seus pedidos. O que está acontecendo que você quer que essa muralha caia por terra? Faça como essas pessoas que já estão na minha mão aqui. Olha, Lourdes, a irmã Lourdes mandou hoje. Joana de Portugal também. Já está tudo aqui dentro, gente, ó. Está tudo aqui dentro. Tá vendo que está grampeado, Ivan? Sim. Já está aqui dentro os votos. Acho que a confiança e a lealdade diz tudo ao respeito das pessoas. É uma questão de caráter, pastor. Isso é verdade. O Ivan falou tudo, irmão. A transparência, né? A confiança, porque as pessoas aqui, abaixa aqui o meu. Não é para tirar tudo, é só para baixar. Isso. As pessoas, elas precisam de alguém que a ouça. Sim.
né? Então eu sempre falo, as pessoas mandam os seus pedidos, eu coloco aqui dentro, grampeio e levo para o monte. Então eu vou imprimir o seu pedido. Olha, a Cláudia Santos também mandou. Então vamos lá, gente. A irmã Lourdes mandou, a Joana de Portugal, a Cláudia Santos também mandou. Meu Deus, quanta gente, hein? A Luciana da Flórida, a Cláudia Fernandes também lá dos Estados Unidos, a Helena Rocha, a Larissa também mandou. Quem mais? Elisete Poli, Jocilene Bastos lá dos Estados Unidos também, a irmã Karine, a Daisy Keller, a Marta Camanzano, a Maria José de Portugal, a pastora Eliane, o pastor Marcos também dos Estados Unidos, a Ana Maria, a Gabriela Oliveira também mandou. Quem mais mandou aqui? A Ruth Irias, a irmã Edileuza, aniversariante do dia, também mandou. Irmão, quantas pessoas mandaram os seus pedidos? Está faltando o senhor e a senhora. Está faltando o senhor e a senhora. Pastor Vanderlei, o que eu tenho que fazer para mim mandar o meu pedido? Ó, em primeiro lugar, acabando a live você vai fazer isso. Não precisa correr, tá bom? Você vai pegar esse telefone que está aqui, ó, esse telefone aqui, que é o meu telefone, vai adicionar Pastor Vanderlei ou programa da live, como você preferir. E você vai escrever, não se importa com a quantidade de palavras que você vai escrever, tá bom? Eu vou imprimir e vou colocar dentro desse envelope. E vou levar para o monte para orar por você. Deixa eu lembrar vocês que toda a campanha, isso são 22 anos, Ivan, que nós trabalhamos com votos. Então você faz um voto, mas o voto não pode ser assim, eu vou dar o dinheiro. Não, irmão, tem que ser uma coisa em concordância com amor e prazer. Você não tem prazer em escrever, como o Ivan disse aqui, você acredita que alguém vai orar por você? Da mesma forma. E esses dias eu falei para um rapaz que falou, pastor, eu vou dar o voto. Eu falei, não, você tem que também fazer o seu pedido. Não é só ajudar, você também tem que fazer o seu pedido. Então, às vezes tem pessoas que dão um pedido e não dão um voto. Tem outros que dão um voto e não fazem o pedido. A campanha, ela tem ordem e decência. Então, se é os dois, é o pedido e o voto, tem que ser o pedido e o voto. Agora, vamos lá. Pastor Vanderlei, eu não tenho condição de dar o voto agora. Não tem problema. Você vai mandar de qualquer maneira o seu pedido. E na hora certa que você tiver condição, você vai cumprir com o seu voto. Porque o voto que você está fazendo não é com o homem. O voto é com Deus, não é assim, Ivan? Sim, é isso mesmo, pastor. É muito importante essa coisa do voto. Eu mesmo já fiz várias campanhas, vários votos, e o Senhor sempre me abençoou. O Senhor sempre honrou. Quando eu honrei o Senhor, quando eu honrei Ele, sendo um dizimista fiel, sendo um ofertante generoso, que isso é importante, e também cumprindo os votos. Olha aí. A pior coisa é você fazer um voto e não cumprir, porque o Senhor fala que quem faz isso são pessoas tolas. Tolas. Então nós temos que ser pessoas sábias. Como o Senhor mesmo disse, não tem condições, ora a Deus, envia o teu pedido de oração, a tua causa, que isso é o mais importante. E você, você fazendo isso, isso já é um ato de fé. Porque quando você faz isso, você já está crendo que você não tem agora, mas o Senhor vai prover. É verdade. E aí quando você der o seu passo de fé, enviando aqui o teu pedido de oração, dos teus problemas, o Senhor já vai começar a agir e já vai providenciar, porque Ele conhece o teu coração e sabe que você vai cumprir com aquilo que você prometeu para Ele. Porque Deus é fiel e Ele cumpre aquilo que Ele promete. Deus é fiel. Palavra-chave, hein? Deus, Ele não deve nada a ninguém. Então, amigo, amiga, já está chegando o momento da palavra. Chegou mais alguém, Ruivinho? Vamos lá? Vamos ver se chegou mais alguém. Que Deus abençoe a sua vida. Você está sintonizado no programa Voz da Live, tá bom? Programa esse que estamos especialmente nessa semana com a campanha Derrubando Muralhas. Israel Marques, Deus abençoe Israel, acredito que seja de Portugal, né? Muito boa tarde, a paz do Senhor para você também.
Deus abençoe, bastante gente entrou aí, hein? Keila Silva, muito boa tarde, Keila, seja bem-vinda, querida. Programa Voz da Live, hoje com o missionário Ivan Campos, que vai estar ministrando uma palavra no nosso coração. Gi Sampaio, muito boa tarde, a paz do Senhor Jesus. Hoje nós temos à noite, às 20 horas aqui, continuação da campanha, hein, gente? Às 20 horas, estou recebendo mais uma bênção aqui. Às 20 horas, você não pode perder hoje a continuação da campanha Derrubando Muralhas. Eu quero também chamar a sua atenção, Deus me deu algo muito bonito ontem no altar, e eu não sei, depois eu vou passar para o Ruivinho aí, Ruivinho, você vai botar o banner aí, tá? Presta atenção, gente, amanhã eu estou fazendo um trabalho libertação total. Olha o que Deus me deu, libertação total. Pastor, a minha vida está amarrada, vai ser desamarrada. Pastor Vanderlei, eu não estou aguentando mais essa miséria vai cair por terra. Então é uma libertação total, não vai ter sequelas, Ivan. Nós vamos fazer esse trabalho, vamos orar amanhã, eu quero ser profeta na sua vida, às 20 horas da noite, sexta-feira profética, vem para a igreja. Pastor, qual é o endereço da comunidade evangélica Voz da Verdade? Vamos lá, nós estamos aí, passando para vocês aqui, Rua Jacob, número 43, o bairro já fala tudo, Jardim Tranquilidade, né? Onde Jesus está, tem tranquilidade, tem mansidão, tem temperança, tem Brad Pitt, tem é uma benção, meu irmão. É isso mesmo. Aqui em Guarulhos, essa cidade linda, estamos próximo ao Hospital Padre Bento. Chegou ali na altura da Avenida Emílio Ribas, 1200, você vai dar de frente com a Rua Jacob. Chegou, entrou na rua, você vai ver a igreja, você vai ver a placa, aí você vai passar a igreja, virar a primeira esquerda, tem um estacionamento gratuito e amplo, com manobrista na porta, caso você queira. Eu só peço ao senhor e à senhora que traga a sua máscara, porque as cadeiras continuam com o distanciamento. Tem um álcool gel nas duas entradas, a entrada central e a entrada do estacionamento. Tenho 2 obreiros simpáticos te recebendo ali com alegria e medindo à distância a sua temperatura. Então é só trazer a máscara, trazer a Bíblia e adorar a Deus em tranquilidade, tá bom? Em nome de Jesus Cristo, está chegando o momento, está chegando a hora. Pegou tua Bíblia? A minha já está aqui. Nós vamos preparar o cenário. Hoje o missionário Ivan vai estar ministrando a palavra de Deus. Daqui 2 minutos, hein? 2 minutos já tem café no bule. Cidinha Yuki, minha amiga, paz do Senhor, Cidinha. Deus te abençoe. Programa Voz da Live. Ruivinho, bota um louvor alegre aí, Ruivinho. Bota um louvor alegre aí, para a gente já estar preparando aqui, para que a palavra de Deus seja ministrada. Hoje, missionário Ivan vai trazer uma mensagem do céu, hein, Ivan? Já estou sentindo. Eu quero... Vai, Ivan! Não há outro que eu conheça. Deus poderoso é o Senhor. Deus de vitória, varão de guerra. Aumenta, DJ Ruivinho. Onde como Jesus não há outro que eu conheça. Forte como Jesus não há outro. Gina Araújo, Deus abençoe, Gina. Deus poderoso é o Senhor. Deus de vitória, varão de guerra. Deus poderoso é o Senhor. Onde está o teu Deus? Onde ele está? Onde está o teu Deus? Onde ele está? Meu Deus está no céu. E também no meu coração. O mundo está morto, mas o meu ressuscitou. Meu Deus está no céu. E também no meu coração. Todos os outros estão mortos, mas o meu ressuscitou. Aí de Calabá, Davi. Daisy Keller, Deus abençoe, Daisy. Chama a vinheta, prepara a tua Bíblia. A próxima, depois da vinheta, missionário Ivan Campos vai ministrar a palavra. Vamos lá. Programa
Voz da Live, de segunda a sexta, às 15 horas. Direção, Pastor Vanderlei Sapete. Palavra, cura, libertação, restauração e renovo. Realização, Igreja Evangélica, Comunidade Voz da Verdade. Programa Voz da Live, de segunda a sexta, às 15 horas. Olá, voltamos aqui com o nosso novo cenário, né? Daqui a pouco nós estaremos de volta com o nosso cenário juntamente com o pastor Vanderlei Sapete. Ruivinho, você pode, por gentileza, só baixar um pouquinho o fundo musical, por favor? Tá bom. Tá ótimo. Obrigado. Pessoal, muito boa tarde a você que está aqui nos ouvindo. Quero desejar para você a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. E eu quero te fazer duas perguntas. Como você está? Firme com Jesus? Cheio do Espírito Santo? Que bom, glória a Deus por isso. Compartilhe essa live. Quero trazer aqui hoje para você uma mensagem poderosa, uma mensagem de Deus para a sua vida que vai fazer a diferença na sua vida. Amém? Nós estamos trabalhando hoje com o tema Derrubando Muralhas. Nós vemos isso aí lá no livro de Josué, capítulo 6, versículo 20. E diz assim: gritou, pois, o povo, tocando os sacerdotes as buzinas, e sucedeu que, ouvindo o povo o sonido da buzina, gritou com grande brado, e o muro caiu abaixo. E o povo subiu à cidade, cada um em frente de si, e tomaram a cidade. Agora eu quero que você imagine toda essa situação que estava acontecendo, e agora nós vamos ser transportados para o livro de 2 Coríntios, capítulo 10, do versículo 3 ao versículo 6, para que você possa entender melhor a mensagem de hoje. Diz assim: porque, embora andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia são carnais, não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortaleza, anulando os sofismas, e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo, e estando prontos para punir toda desobediência, uma vez completa a vossa submissão. Amados, hoje eu quero trazer uma palavra para você, para que as muralhas das suas vidas venham a cair. Mas antes eu quero falar aqui para você sobre as muralhas. Algumas lições que aprendemos na muralha. Primeira lição: imagine aquele cenário, o povo rodeando a cidade de Jericó, para que eles pudessem passar por Jericó até a Canaã, até a terra prometida, até possuir tudo aquilo que era deles por herança, porque o Senhor já havia prometido a eles. Então, os obstáculos sempre existirão na nossa vida. Os obstáculos sempre vão existir na vida do ser humano. Desde a nossa criação, os problemas são os mais variados possíveis, como doenças, tristezas, perdas, depressão. Nós estamos vivendo hoje num mundo que as pessoas vivem muito em depressão. Porém, Deus quer o melhor para o seu povo. Todos nós um dia teremos que passar por Jericó. Cada um do seu modo, cada um do seu jeito, mas sempre enfrentando e derrubando as muralhas. As muralhas de Jericó estavam ali para o povo de Israel, mas hoje a sua muralha pode ser uma enfermidade, pode ser a depressão, pode ser um problema no seu relacionamento, pode ser um desemprego, seja lá qual for, ou até mesmo no seu ministério, alguma dificuldade que você está enfrentando. Mas saiba que você vai passar por isso. Aí ainda não é o momento de você parar, de você se prostrar, mas é o momento de você avançar. Então a primeira lição que nós vemos nas muralhas de Jericó é que no lugar que o Senhor nos quer, sempre terá uma muralha, uma barreira. Isso nos ensina que para chegarmos à terra prometida e termos uma vida realizada,
temos que vencer obstáculos? A segunda lição é que temos que ouvir as instruções. Aguardar do Senhor o que devemos fazer, para que as muralhas não caiam sobre nós. E para ouvirmos as instruções do Senhor, os nossos ouvidos precisam estar limpos, afiados. Por que nós precisamos ouvir as instruções? Essa é justamente a terceira lição. O que aprendemos é que a voz de Deus é uma voz única. Vamos ouvir as vozes dos nossos pais, das mães, maridos, esposas, né? Vozes até mesmo de políticos, mas apenas a voz do Senhor é a voz verdadeira. E irá nos dar a instrução e a direção correta. A quarta lição é que não basta apenas ouvir a voz de Deus. Precisamos entendê-la. Porque muitas das vezes Deus fala, e fala até mesmo 7 vezes para que entendamos a sua voz. Se não entendemos, podemos cair no buraco. Essa é a verdade. Porque a voz de Deus é o alicerce. A quinta lição que aprendemos é que precisamos esperar o tempo certo de Deus. O povo teve que rodear a cidade por 6 dias em silêncio. No 7º dia teve que dar 7 voltas e tocar as trombetas e gritar. Então é por isso que nós precisamos ouvir a voz de Deus e prestar atenção no que Ele está nos falando, no que Ele está nos orientando. Por isso nós precisamos entender a instrução de Deus para a nossa vida, para a gente sermos obedientes. A sexta lição é que tudo que Deus faz é organizado e não podemos enfrentar as muralhas de qualquer jeito. Porque elas só caem com pessoas organizadas. Porque no reino de Deus há organização, amados. E a sétima lição é a obediência. Josué era obediente em tudo que ele fazia. E ele fez tudo do jeito como Deus ordenou, do jeito que Deus mandou. Quando obedecemos, as muralhas caem. E vamos conquistar a terra prometida. Então veja só, quando o povo de Israel rodeou aquela muralha, eles tiveram instrução. Eles não foram de qualquer forma, de qualquer jeito, para derrubar aquelas muralhas, para conquistar a cidade de Jericó e passar para a próxima fase ali, para a terra de Canaã. Eles obedeceram a voz de Deus. Eles ouviram a instrução do Senhor. Então para derrubar as muralhas, nós temos que ser um bom ouvinte e um bom entendedor para entender a voz de Deus. Porém, a mensagem exatamente que eu quero trazer aqui para você nesta tarde, nós vamos falar do que nós lemos em 2 Coríntios, como diz o versículo 4, porque as nossas armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para destruir fortalezas. Então, eu quero me estender aqui um pouquinho de tempo aqui com você, para nós entendermos o que é fortaleza. Lembre-se que tudo isso está ligado à muralha. Então nós falamos agora da muralha, aprendemos algumas lições da muralha, agora nós vamos para o próximo nível, as fortalezas. Fortalezas, na mente, são pensamentos que nos dominam, porque são alimentados por nós, formando assim uma muralha, uma fortaleza. Não podemos impedir certos pensamentos em nossa mente. Não podemos alimentá-los, mas podemos combatê-los. Nós não podemos impedir que os pássaros voem por cima da nossa cabeça, mas nós podemos impedi-los de fazer um ninho em nossa cabeça. Fortalezas são pensamentos que foram estabelecidos na nossa mente, e esses pensamentos não são estabelecidos do dia para a noite. Satanás, ele trabalha dia e noite na nossa mente para nos paralisar, implantando sofismas, até que eles se tornem fortaleza e nos escravizem, nos paralisem, nos impedindo de sermos libertos e avançar, de crescer e de ter uma vida abençoada e próspera. Então, fortaleza, meus amados, são pensamentos que se alojam na nossa mente. E esses pensamentos vão se alojando dia após dia, noite após noite, e aquilo vai se tornando uma fortaleza na nossa mente.
a ponto de a gente não saber mais o que é certo, o que é errado, o que é a voz de Deus, o que não é, e aquilo te paralisa, aquilo te prende. E quando há fortaleza na nossa mente, nós não conseguimos avançar, e por isso não conseguimos derrubar as muralhas das dificuldades que encontramos na nossa vida. Então, para nós derrubarmos a muralha, nós temos que primeiro derrubar fortalezas da nossa mente. Você lembra que quando o povo estava ali no deserto, primeiro, para que eles chegassem ali, Josué fez o quê? O Senhor fala para Josué se levantar, para que ele vá, passe o Jordão e conquiste a terra que já era deles, que o Senhor já tinha dado. Porém, Deus fala o que para Josué? Olha, santifique-se, faça um dia de jejum, um dia de purificação, coloque a arca na frente, e quando o sacerdote colocar o pé no Rio Jordão, o rio vai se abrir. Ou seja, houve uma preparação. Houve uma preparação até mesmo diante da muralha. Eles tiveram que rodear a muralha por 6 dias, dando uma volta a cada dia em silêncio. Tudo isso já era uma preparação. Tudo isso já estava ali. Deus já estava destruindo fortaleza na mente daquelas pessoas que ali estavam. Porque a fortaleza, meus amados, quando nós vamos até a cidade de Jericó, que as pessoas veem aquela muralha, o que acontece? Eles começam a enxergar a muralha. Eles começam a ver a dificuldade. Eles começam a perceber o tamanho que é aquela muralha, o quão fortificada é aquela cidade. E aquilo começa a se transformar em uma fortaleza na mente deles. Mas daí Deus começa a dar estratégia e eles começam a rodear a cidade em silêncio, apenas observando. E dia após dia, até que na mente deles, aquela muralha já se tornou algo mais tranquilo, algo que não é mais tão gigantesco como era da primeira vez, porque conforme a gente vai vendo as coisas, nós vamos nos acostumando com ela. Então, quando eles viram a cidade pela primeira vez, aquela muralha, eles ficaram espantados, mas daí Deus fala assim: calma, vocês vão ver que não é tudo isso, você vai ver, perceber que o problema não é tudo isso. Então, a primeira coisa que nós devemos derrubar antes de chegar às muralhas são as fortalezas. E eu quero aqui falar para você 3 tipos de fortaleza que existe. A fortaleza as fortalezas pessoais, ou seja, as fortalezas da mente, que prendem as pessoas de maneira de pensar e estilo de vida derrotada e pecaminosa. Percebeu? Às vezes nós temos fortalezas na nossa mente que nos leva a ter uma vida derrotada. Outras fortalezas na nossa mente nos levam a ter uma vida pecaminosa. Outra fortaleza que temos são as fortalezas culturais. São os valores da sociedade. De acordo com que são valores da sociedade que estão de acordo com as trevas, né? São as fortalezas culturais, ou seja, cada cultura tem a sua fortaleza. Cada cultura tem um modo diferente das pessoas se comportarem. Ou às vezes o que é errado aqui em outro lugar não é, sendo que a mesma coisa são pecado, a mesma coisa não é do agrado de Deus, Deus abomina aquilo. Mas por aquela cultura permitir, aquilo para eles é normal. Então são fortalezas que a gente precisa romper, que nós precisamos destruir. E a outra fortaleza são as fortalezas cósmicas, que são as potestades, principados, demoníacos nos ares. São os anjos demoníacos, as hostes demoníacas. E Paulo nos escreve isso em Efésios capítulo 6, versículo 12. Porquanto a nossa luta não é contra seres humanos, e sim contra principados e potestades, contra os poderes dominadores desse sistema mundial. Derrubando cada uma dessas fortalezas, concordando com Deus e renunciando às mentiras do inimigo, por meio da nossa mente e oração, essas armas são usadas espiritualmente. Ou seja, a declaração da palavra de Deus, uma vida de oração incessante, louvor, adoração e jejum. Estas são as armas que destroem essas fortalezas. Então note que nós temos vários tipos de fortaleza. Tem coisas que são travadas nas regiões celestiais. E isso nós só vamos vencer com jejum, oração, louvor, adoração. Tem fortalezas que elas estão no nosso meio cultural, que fazem parte da nossa cultura.
E o que nós precisamos fazer para vencer essas culturas? Conhecer a verdade. Saber que aquilo não faz parte da cultura, mas não faz parte da cultura do reino. Não faz parte da cultura de Deus. Não é aquilo que Deus tem para nós. Ou seja, nós precisamos ser santos. E ser santo significa ser separado. Você está entendendo? Você não pode andar com quem anda para o precipício. Não estou falando para você romper relacionamentos, para você romper amizades, mas para que você não se misture com essas pessoas a ponto de praticar a mesma coisa que elas. Pelo contrário, você tem que ensinar a ela, mostrar para ela que esse é um caminho de morte. Porque se a gente não fizer isso, a gente acaba indo junto com essas pessoas e isso se torna uma fortaleza na nossa mente. Fala assim, mas porque fulano faz, eu também posso fazer. Porque é da minha cultura, é assim, é normal, então eu também vou praticar. E não é isso que a palavra de Deus fala, não é isso que Deus quer para nós. Conseguiu perceber? Então são fortalezas que precisam ser destruídas. Uma outra coisa que nós temos que fazer, como diz o versículo 4 de 2 Coríntios, para destruir fortaleza, anulando os sofismas. Grave bem essa palavra, sofisma. O que é sofisma? Para que a gente possa falar desse tema, nós precisamos entender o que é sofisma. Sofisma, o significado é um argumento ou raciocínio ardiloso, aparentemente correto, que pretende induzir ao erro, enganar ou silenciar o oponente. É todo discurso tendencioso, cuja intenção é induzir o outro ao erro. Ação realizada com a intenção de ludibriar, enganar. Um sofisma é um argumento enganador, que parece fazer sentido ali na hora, mas está errado. Sofisma é usado para convencer outra pessoa a acreditar em uma falácia, ou seja, é uma mentira. Sofisma é uma mentira com uma capa de verdade, ou uma verdade pequena e a maior parte mentira. Deixa eu lhe contar um exemplo de sofisma. Imagina que você está na sua casa e você está fazendo ali alguma reforma. Vamos colocar a igreja aqui, Voz da Verdade, como exemplo. Imagine que aqui o pastor Vanderlei está fazendo uma reforma, então chega algumas pessoas trabalhadoras, estão aqui trabalhando na reforma, e eles estão indo embora. E quando ele está indo embora, o engenheiro, ou seja lá quem for, está levando ali uma mala, e os seus ajudantes ali estão levando alguns sacos de lixo, aquele saco de lixo preto, com o resto de materiais dentro. E eles colocam dentro do carro e vão embora. E o pastor fala, olha, obrigado, depois eu passo lá e pego com você aquele objeto, digamos assim. Porque eles já haviam conversado de alguma coisa, de passar lá e o pastor Vanderlei pegar ali um objeto que estava faltando para trazer aqui para a reforma da igreja. Porém, alguém passa e vê aquela situação. E aquela pessoa começa a falar para outras pessoas a seguinte história. Olha, sabe lá na igreja Voz da Verdade, na comunidade Voz da Verdade, o pastor de lá, rapaz, estava saindo com malas e malas de dinheiro. E isso vai se repetindo, e as pessoas vão entender que aquilo é verdade, porque alguém vai falar, se não é verdade, eu vi. Ele até falou que ia passar na casa do rapaz para pegar outra coisa que tinha lá, ou seja, o rapaz passou lá para pegar o dinheiro e levar embora, e agora ele vai lá pegar na casa da pessoa. Você percebeu o que é um sofisma? O sofisma é a verdade, sim, que o rapaz estava aqui, porém, o que ele estava fazendo, naquela mala, estavam as suas ferramentas de trabalho. Naquele saco plástico, estavam ali restos de materiais que sobraram da reforma. Porém, alguém já começou ali a implantar uma mentira, dizendo que havia dinheiros e mais malas de dinheiro ali, naquele carro onde aquela pessoa estava indo embora. Você percebeu? Ele pega uma verdade, porque é verdade, o carro estava saindo ali. Porém, ele implanta uma mentira. Então, um sofisma é uma mentira com a cara de verdade. E a primeira sofisma que houve foi lá no Jardim do Éden, com Adão e Eva.
Lembra-se dessa história quando a serpente começa a enganar Eva e falando para Eva: olha, é verdade que Deus falou para você não comer da toda fruto que tem aqui no jardim? E Eva fala: sim, é verdade. Ele falou que nós podemos comer de tudo, menos dessa árvore aqui. Fala: então, mas sabe por que ele não quer que você coma? Porque se você comer, você vai se tornar igual a ele. Ou seja, o diabo, usando a serpente, começa a pegar uma verdade e começa a transformar essa verdade em uma mentira. E Eva, por não ouvir a voz de Deus, por não obedecer a Deus, ela dá ouvidos àquele sofisma, àquela mentira que entrou na sua mente. E aquela sofisma na mente de Eva tornou-se uma fortaleza. E aquela fortaleza acabou se tornando uma muralha perante nós e Deus. E eu falo perante nós e Deus porque através da desobediência dela, por ela acreditar naquela sofisma, naquela mentira, e se tornar uma fortaleza na mente dela, ela comeu do fruto proibido. Deu para Adão, que também comeu do fruto proibido. E aí entra o pecado no mundo. E entrando o pecado no mundo, o que que houve? Houve-se uma muralha, uma barreira entre nós e Deus. Houve separação do homem e Deus. Você percebeu o quanto é importante a gente aprender sobre isso, a gente entender isso, e o quão perigoso é um sofisma? O quão perigoso é uma fortaleza na nossa mente? E para a gente chegar até a muralha, alguns sofismas precisam ser derrotados na nossa vida, na nossa mente. Um outro exemplo que nós temos são os espias. Lembra-se quando Moisés mandou 12 espias lá para a terra, para fazer ali, sondar a terra e ver o que estava acontecendo? E quando eles trouxeram ali um relato para Moisés, eles disseram: olha, realmente a terra é boa. Olha a verdade aí aparecendo. A terra é boa. A terra mana leite e mel. A terra, olha o tamanho dos frutos, olha o tamanho desse cacho de uva. Havia necessário 2 homens para carregar um cacho de uva. Imagine o tamanho desse cacho de uva. Ou seja, eles trouxeram uma verdade. Está aqui, é verdade, a terra é boa. Aí eles começam a entrar com um sofisma, dizendo: porém, nós somos como gafanhotos diante daqueles que moram naquela terra, porque lá existem gigantes, as pessoas lá são enormes, as pessoas lá são bravas, são homens valentes, e nós para eles somos como os gafanhotos, e a terra irá nos devorar. Percebeu aqui a mentira? Eles trouxeram a verdade, colocaram a verdade diante de todo o povo, diante de 3 milhões de judeus. E o povo vendo a verdade, eles começam a implantar a mentira. E aí o que acontece? O povo começa a ouvir, permite que aquele sofisma, que aquela mentira entre na mente dele, no coração dele, e se transforme numa fortaleza. Que todo o povo se desespera e começa a querer e falar: para onde nós vamos? Nós vamos todos morrer. E começam a acusar Moisés. Até que entra Josué e Caleb e fala assim: olha, não se rebeleis contra o Senhor, porque se o Senhor disse que vai nos dar, Ele vai nos dar. Você está percebendo isso? E o porquê que eles colocaram uma mentira? Se a gente for ver lá em Gênesis, o que Deus disse sobre a terra e sobre nós? Deus criou todo o planeta Terra, criou todo o sistema, criou a terra e Ele disse: produza a terra frutos. Ele não falou para a terra consumir nada, Ele falou para a terra produzir. E nós, Ele colocou, falou assim: e você, homem, vai dominar sobre toda a terra. Então a verdade é que nós temos, o Senhor nos fez para dominar sobre a terra e não para ser devorado pela terra. Percebeu? O que eles pegaram uma verdade, colocaram e implantaram uma mentira em cima da verdade, e toda uma congregação, 3 milhões de judeus, acreditaram naquela mentira, naquele sofisma. Se transformou numa fortaleza na mente deles, e eles tiveram dificuldades para avançar, para atravessar o Jordão e para conquistar Jericó, porque já era para eles derrubarem as muralhas de Jericó lá atrás com Moisés. E por causa de uma mentira, por causa de um sofisma, por causa de uma fortaleza na mente de 3 milhões de judeus, na mente de cada uma daquelas pessoas, toda uma geração morreu. 40 anos depois é que eles vieram conquistar Jericó. Você está percebendo o quanto um sofisma
na sua mente pode atrapalhar a sua vida? O quanto uma fortaleza na sua mente impede de você de avançar, impede você de derrubar a muralha que está diante de você? Eu quero falar aqui para você de algumas desculpas que são sofismas em nossas mentes. Eu não alcanço, eu não realizo, eu não consigo. Essa é a minha cruz. Outro fala, esse é o meu karma. Outros vão falar assim, mas é por causa do meu passado. Outros abrem a boca e dizem, mas é porque Deus quer assim. Outros até falam assim, eu vou abandonar tudo, não adianta me dedicar a Deus. E outros têm a infelicidade de falar, as bênçãos vêm para mim pela graça, eu não preciso fazer nada. São falácias, são sofismas. Isso não é verdade. Você pode sim. Deus te criou para você dominar, para você alcançar, para você realizar. Você consegue sim. Jesus já levou o nosso fardo. A nossa cruz é o fardo de Cristo, que é suave e leve. O teu passado Jesus já perdoou. A palavra fala que quem está em Cristo, nova criatura é. Não abandone a tua fé. Não abandone a Deus. Não abandone a Jesus. As bênçãos na nossa vida vêm pela graça, sim. Mas nós, eu e você, precisamos estar sempre de pé diante do Senhor. Sempre fiel ao Senhor, sempre obedecendo, sempre disposto a ouvir e a obedecer ao Senhor. Porque nós somos soldados do exército de Deus, do exército de Cristo. E para nós irmos até a muralha e fazer com que essa muralha caia, nós precisamos ser soldados, homens e mulheres de Deus, que estão prontos para guerrear, prontos para batalhar. O primeiro passo para reconhecer um sofisma é evitar cair no engano. É conhecer a verdade da palavra. E a palavra nos ensina que... A verdade nos ensina e nos mostra o caminho para uma vida abençoada e próspera. É por isso que Jesus diz lá em João 8,32: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade vai libertar do quê? Vai libertar você desse sofisma que tem na tua mente. A verdade, ela vai libertar você dessa fortaleza que você tem criado na sua mente, que você não é uma pessoa querida, amada. Para com isso, meu irmão, para com isso, minha irmã. Deus te ama. Deus enviou o Filho dele, Jesus Cristo, para morrer na cruz do Calvário, para que você tenha vida, para que você tenha liberdade de vida, para que você tenha vida em abundância. Deus libertou a minha vida e a tua vida do pecado, para que nós andamos em santidade, em novidade de vida. Eu e você precisamos acreditar nessa verdade de Deus, na verdade da palavra de Deus, e parar de dar ouvido ao que os outros falam, ao que o diabo fala na tua mente. Você quer derrubar as muralhas que estão diante de você? Primeiro você precisa anular os sofismas que estão na tua mente. Primeiro você precisa derrubar as fortalezas que estão na tua mente, para depois você chegar diante da muralha e falar assim: cai por terra em nome de Jesus. E aí Deus vai colocar aquela muralha por terra. Sabe por que você está fazendo essa campanha? Porque você não consegue derrubar a muralha. Porque derrubar a muralha é algo que só Deus pode fazer. Agora, porém, para que Deus derrube a muralha, que esse é o papel dele, cabe a mim e a você anular os sofismas e derrubar as fortalezas da nossa mente. Isso é papel nosso. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Efésios capítulo 6, o versículo 10 ao versículo 17, se você pegar a sua Bíblia e ler, você vai ver que ali se está falando justamente da armadura de Deus, que fala para nós fazermos o que? O versículo 10, para estar firmes no Senhor. E chega mais adiante, ele vai falar assim: e colocai também sobre vós o capacete da salvação. Por que você acha que na armadura de Deus tem um capacete? É justamente para proteger a nossa mente
das sofismas do diabo, das sofismas e das fortalezas que podem ser implantadas na nossa mente. Então o capacete de Deus, da salvação, ele vai nos proteger. E isso nós precisamos ter uma vida de leitura bíblica. Você precisa ler a palavra, você precisa se aprofundar no conhecimento de Deus, para quando vir os ataques de Satanás sobre você, sobre a tua mente, você está preparado e fala assim: Satanás, isso é mentira. Lembra quando Jesus ele é levado ao deserto? Que o diabo fala assim: olha, se tu és o filho de Deus, dá ordem a essas pedras, lança-te daqui, se prostra e me adora. E o Senhor faz o quê? Ele não briga com o inimigo, mas ele fala assim: olha, mas também está escrito. Ou seja, a verdade não é isso que você está falando, a verdade é essa: não tentarás ao Senhor teu Deus, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do Senhor. Um dos sofismas que nós mais caímos é sobre o deserto. Nós relacionamos o deserto com algo ruim, mas isso é uma fortaleza que temos em nossa mente, é um sofisma. Não é assim que a palavra de Deus relaciona o deserto. Você que está acompanhando aí desde o início, você viu aqui o nosso bate-papo entre o pastor Vanderlei Sapete e eu. Nós demos uma certa introdução sobre o que é o deserto, sobre o deserto. Ou seja, as sensações que temos sobre o deserto pode ser e também são negativas, são sensações negativas e até mesmo terríveis. Porque quando nós paramos para analisar o deserto, a gente percebe isso. Mas isso é o que sentimos. Não podemos ser conduzidos por vista ou por sentimento, mas por fé, porque a fé é o firme fundamento, é o alicerce, é a base. Está lá em Hebreus capítulo 11. Jó disse: ainda que ele me mate, ele é a minha única esperança. Jó 13:15. Deserto não é lugar de morte, nem de derrota. Deserto é lugar de se esvaziar de si mesmo. Deserto é um lugar silencioso e não tem nada que tire a nossa atenção. Deserto, meu irmão, minha irmã, é o lugar onde Deus fala, onde Deus nos orienta, onde Ele nos guia, onde Ele revela o que tem no nosso coração. Deserto é o lugar onde Deus entrega a palavra e revela a lei. Lembra-se disso? Onde Deus entregou as tábuas dos 10 mandamentos? Foi no deserto. Jesus foi um homem que foi transportado pelo Espírito Santo ao deserto. Paulo também foi para o deserto, Elias também foi para o deserto. E algum deles morreu. Moisés também passou 40 anos no deserto. Mas Deus cuidou de todos eles. No deserto ele falta água, falta alimento, falta pessoas, as dificuldades são imensas. Mas se nós fizermos do Senhor a nossa habitação, como diz o Salmo 23, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, mesmo estando no deserto, não vai te faltar nada. Porque é contraditório você estar no deserto, você falar que o Senhor é o meu pastor e você falar que está no deserto. Deserto não é lugar de morte, mas é o lugar onde Deus te leva, porque Ele vai tirar a ausência de tudo e Deus vai ser a nossa fonte de tudo. Foi no deserto onde Deus cuidou de mais de 3 milhões de judeus. Ele não deixou que faltasse nada. Durante o dia, Ele colocava a nuvem e trazia frescor para as pessoas. À noite, no frio intenso, Ele era coluna de fogo e aquecia aquelas pessoas. Quando elas estavam com fome, Deus mandava o maná. Então, deserto não é lugar de morte, não é lugar para você estar paralisado, mas é um lugar onde Deus te leva para você se esvaziar de si mesmo e você ouvir a voz de Deus, e você ouvir a orientação de Deus, a instrução de Deus, para você passar a atravessar o deserto e você chegar diante da muralha, com os sofismas anulados, com as fortalezas da mente destruídas, e aí você vai estar diante da muralha. E quando você chegar diante da muralha, aí é com Deus. Aí não cabe mais a você. O seu papel é se encher de Deus. Aí você pode estar me perguntando: e como que eu vou fazer para anular esse sofisma? Como é que eu vou fazer para derrubar essas fortalezas na nossa mente?
Já dei aqui para você como jejum, oração, louvor, adoração, oração, leitura da palavra. E a coisa mais importante, Romanos 12:2. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da vossa mente, para que sejais capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Renove a sua mente através da palavra de Deus. Deus vai te dar estratégias para derrubar as muralhas da sua vida, mas você precisa ter uma mente renovada e destruir as fortalezas e anular os sofismas da sua mente. Eu quero aqui me despedir de você. Nós já vamos voltar aqui com o pastor Vanderlei Sapete. Que você possa entender melhor essa palavra. Que você possa se alimentar. Se você até possível, volte, depois que essa live acabar, volte e ouça novamente essa palavra. Para que você possa entender e compreender melhor. Que para derrubar as muralhas, sofismas e fortalezas precisam cair por terra antes. Não adianta você com a mente cauterizada pelo pecado, cauterizada pelo medo, chegar diante da muralha e esperar que aquela muralha caia. Isso não vai acontecer. Eu não posso te enganar, eu não posso chegar aqui para você falar que você vai derrubar aquela muralha, porque não vai, sem que eu e você façamos a nossa parte. Deus sempre trabalha, irmãos, em parceria com o homem. Quando Ele criou todo o planeta Terra, colocou o homem ali no jardim, Deus já havia feito tudo. A coroa da criação foi o ser humano, mas tudo pronto. Mas Deus fala assim: eu preciso que o homem participe deste momento maravilhoso, tremendo e poderoso comigo. E Ele fala para Adão: Adão, coloca o nome, dá nome a tudo que eu vou passar diante de vocês, você coloca o nome. Então todos esses nomes, de todos os animais que nós vemos, de tudo que existe, foi Adão que colocou. Deus poderia simplesmente, já fiz tudo, já vou colocar o nome, já vou criar tudo com o nome. Mas não, Ele preferiu e Ele quis que o homem participasse da criação com Ele. Então quando Deus fala para nós: olha, eu vou te abençoar, Ele também espera de mim e de você uma ação, uma atitude. Quando Deus fala para Josué: Josué, vai, porque você vai conquistar a terra e eu vou fazer com que essas muralhas caiam. O povo precisou se santificar antes. O povo precisou jejuar antes, fazer um dia solene ao Senhor, como diz a palavra. É dessa maneira, meu amado, é dessa maneira, meu irmão, minha irmã, que nós vamos fazer com que as muralhas da nossa vida caiam por terra. É destruindo sofismas e fortalezas na nossa mente. Aqui no outro cenário tinha alguns nomes aqui, como doença, adultério, morte. Se você, quando nós voltarmos para o outro cenário, eu quero que você olhe bem para aquelas palavras. Sabe por que as pessoas adulteram? Porque elas começam a colocar na mente delas: o meu esposo não é mais o mesmo. A minha esposa não é tão bonita quanto aquela outra mulher que fica lá passando para mim e dando bom dia. Percebeu? Mentiras, sofismas vão entrando na nossa mente e vão construindo uma fortaleza, um castelo. E aquilo vai chegar uma hora que vai se transformar numa muralha. Então, para que as muralhas caiam, sofismas têm que ser anulados da nossa mente. Fortalezas precisam ser quebradas, destruídas da nossa mente. Então, renove a sua mente pela palavra de Deus. Procure levar uma vida em santidade, obedecendo a Cristo, obedecendo ao Senhor, levando o seu pensamento cativo a Ele, para que Ele possa, em nome de Jesus, derrubar a muralha que existe na sua vida. Eu não sei, eu não conheço você, eu não sei por qual muralha que você está passando, mas eu sei de uma coisa: se você resolver dar ouvidos à voz de Deus, à palavra de Deus, você vai derrubar essas muralhas, porque cabe ao Senhor derrubar a muralha. Cabe a você rodear a muralha, cabe a você se santificar, cabe a você renovar a tua mente através da palavra de Deus, acreditar que a palavra é real, que ela é verdade,
Procurar conhecer a palavra, porque o que a palavra diz para você é que você é filho amada, que você é filha amada. Procurar conhecer a palavra de Deus e tomar posse dela. Saber que você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Então acredite na palavra, não o que os outros falam de você. As pessoas vão falar você, vão taxar você de um monte de coisa, de feio, de feia, de gordo, de gorda, de baixinho, de baixinha, de magrelo, seja lá do que for. O diabo vai falar que você não pode, mas tenha certeza, meu irmão, que você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Eu quero aqui me despedir de você com a graça e a paz do Senhor. Que Deus te abençoe grandemente, que você tenha um dia abençoado e seja um canal de bênção. Pegue essa mensagem e compartilhe para outras pessoas. Pessoas estão precisando ouvir a voz de Deus, precisando ouvir uma palavra como esta, para destruir sofismas e fortalezas na mente delas. Pessoas nesse momento e nesta noite, como na noite passada, estão pensando em se matar, porque o diabo tem falado para elas que elas não valem nada. O diabo tem colocado na mente dela que ela é um derrotado, e essa palavra vai contra tudo isso, justamente para destruir esses sofismas e essa fortaleza na mente dessa pessoa, para que a muralha da morte caia diante dela, em nome de Jesus. Abençoe outras vidas, compartilhe essa live, e não saia daí. Daqui a pouco nós estamos voltando. O pastor Vanderlei Sapete já está aqui, preparando para cortar para o próximo cenário. Que Deus abençoe você, em nome de Jesus. Amém. Meu amigo, minha amiga, que palavra maravilhosa que o nosso irmão em Cristo, missionário Ivan Campos, trouxe para a gente, hein? Pastor Vanderlei, eu perdi a palavra. Não perdeu não. Você pode assistir ela na íntegra, na página do Facebook, quando acabar a live, tá bom? Ou pelo YouTube. Quero aqui, em nome de Jesus, receber a todos com a calorosa presença do Espírito Santo e que a paz do Senhor esteja no coração de vocês, tá bom? Você ficou aí com a presença do missionário Ivan Campos, ministrando uma palavra maravilhosa. O apóstolo Vanderlei Santos, ele não queria vir, mas ele veio aqui com o missionário. Quero convidar o apóstolo. Apóstolo, por gentileza, entra aqui no estúdio. Louvado seja Deus. Apóstolo Vanderlei, Deus te abençoe. Paz do Senhor, reverendo. Reverendo, nome por de favor, Deus. por favor, meu amigo. Que você benção. A paz do Senhor a todos, amados irmãos da live. Creia que nesta tarde, pastor, é tarde de milagre. Aleluia. Andasse é tarde que o Senhor está colocando muralha por terra, viu, pastor? Eu creio. Através da palavra ministrada pelo nosso querido e amado irmão missionário Ivan. Muitas muralhas caíram, não é assim, pastor? Vanderlei Sapete. A palavra de Deus derruba, né? Derruba a muralha. Ela faz as muralhas, elas fazem com que a muralha venha cair, apóstolo. Venha ser derrubado, né, pastor? É verdade. Você consegue colocar aí em Hebreus 4:12 para nós? O pastor vai ler aí, Hebreus 4:12. Diz que a palavra é viva, é eficaz, é penetrante, é espada de dois gumes. Aleluia. Programa Voz da Live, de segunda a sexta, às 15 horas. Direção, pastor Vanderlei Sapete. Palavra, cura, libertação, restauração e renovo. Realização, Igreja Evangélica, Comunidade Voz da Verdade. Programa Voz da Live, de segunda a sexta, às 15 horas. Programa Voz da Live, de segunda a sexta, às 15 horas. Direção, pastor Vanderlei Sapete. Palavra, cura, libertação, restauração e renovo. Realização, Igreja Evangélica, Comunidade Voz da Verdade. Programa
Voz da Live, de segunda a sexta, às 15 horas. Programa Voz da Live, de segunda a sexta, às 15 horas. Direção: Pastor Vanderlei Sapete. Palavra, cura, libertação, restauração e renovo. Realização: Igreja Evangélica, Comunidade Voz da Verdade. Programa Voz da Live, de segunda a sexta, às 15 horas.